Olá, estamos de volta. Este é o programa Santiago Entrevista aqui pela TV Sete Lagoas, sempre com apoio da 5bits, www.5bits.com.br. Você que precisa do seu site, do seu e-commerce e da sua rede social, é só acessar, fazer contato com a moçada, gente boa aqui de Sete Lagoas. Estou recebendo hoje meu grande amigo Emílio Vasconcelos Costa, ele que sumiu, né? Ele sempre passava na minha porta aqui e anda sumido. Nós vamos falar sobre isso também, né, do seu sumiço de Sete Lagoas, está morando num lugar maravilhoso. E vamos falar também da grande novidade aí, que é o resultado aí de um processo grande que o Emílio sofreu e parece que com uma felicidade muito grande vai contar para a gente aqui os detalhes, que é um assunto, né, muito esperado por muitas pessoas aqui na nossa cidade. Emílio, prazer estar recebendo você aqui de volta. Você sumiu demais, cara. Prazer é meu, passava Santiago. sempre aqui na porta. Te confesso que estou muito bem lá onde estou, quase um ano morando longe. Fazenda Água Santa, lá em Morada de Nova de Minas. Aliás, 30 quilômetros de terra depois de Morada, tem que atravessar uma balsa às margens da represa Três Marias. Mas é lógico que a gente tem saudade de Sete Lagoas, tem saudade dos amigos. Eu venho aqui para ver a família, os filhos, eles vão lá também, mas eu venho e é muito bom estar com vocês de novo. Ah, que bom. Eu tive fazendo uma visita ao Emílio foi no meio do ano, fui lá conhecer a fazenda, porque as fotos eram maravilhosas. Eu falei, gente, que lugar é esse? Vou ter que ir lá sim. E como eu estava em Morada Nova, que eu sou natural de Morada Nova, sempre vou lá visitar a cidade. Antes eu ia visitar meus pais, né? Mas agora não tenho os dois mais, então a gente vai visitar a cidade. E aí a gente foi lá, né? Ali perto do Traçadal, né? Povoado Traçadal. Vai ali mais ou menos 20 minutos, passa por uma balsa, né? Uma balsa ali de mais ou menos uns 10, 15 minutos, e depois você anda mais 20 minutos e chega lá na Fazenda Água Santa, que é um lugar aprazível, né? Que realmente na beira do Rio São Francisco. O lugar é lindo, cheio de bicho. Nós temos lá dentro uma gruta, aliás, temos duas. Temos cachoeira nos vizinhos, e é uma vida que eu estou adorando. Eu até estou achando engraçado, porque nas fotos, e quando eu estive lá, você estava com um cabelão grande, com a barba. Eu tinha a barba crescida pela primeira vez na vida. Uma relaxada geral. Ainda brincava, estou virando velho do Rio e tal. Porque o espírito lá é esse mesmo, né? Você ficar extremamente à vontade, é a vida que eu tenho levado. Afastado do mundo não é o termo, porque a gente acompanha através de internet, de telefone, a gente conversa com as pessoas, mas ali você não está na área urbana, você não tem que sair, vestir roupa, né? Se arrumar. Eu falo que para mim comprar um pão eu tenho que andar 60 km de terra e de volta, atravessar a balsa 2 vezes. É uma cidade pequena, muito aprazível, gente muito boa. Então não tem, até o jeito de vestir mudou. E aí a questão da barba ou não deixou de ter importância, né? Mas é lógico que a gente foi aniversário da minha sobrinha, 15 anos, eu tinha que dançar a valsa com ela, eu tinha que ficar mais apresentável, né? Aí, como se diz, já voltou pro mundo urbano, né? Isso aí. Tem a música também, não sei se você conhece, O Velho da Cabeça Branca. Sim. Você também está parecendo o velho da cabeça branca, porque você tem lá aquela lancha, né? O dono da lancha é o velho da cabeça branca, né? A lancha que eu vi lá estacionada, às vezes você até usa ela para buscar passageiros, né? Busco hóspedes Três Marias. Isso é um belo passeio, 45 quilômetros em cerca de 1 hora, então a gente já vai passeando, já volta passeando. E tem dado minhas voltas lá também. Hoje, graças a Deus, já conheço a represa bem. Já tenho amigos ali, de donos de rancho, de outras pousadas. Então, o meu ambiente é diferente. Eu fui criado aqui na beira da Lagoa Zé Félix, que é a maior de Sete Lagoas, mas lá é um mundo d'água, né? Você anda 100 quilômetros de seu caso, por exemplo, aí São José do Buriti, Felizlândia. Então, os horizontes mudaram por completo. Eu acho interessante a questão da lancha, né? Porque ali você está numa região que não é totalmente usado por pessoas que vão só para pescar, né? Porque é um local muito ambiente. Eu vejo que antes um pouco da balsa tem muitos locais de pescaria, né? Parece que tem até uma setorização. Vamos dizer, o lado mais badalado é o de Três Marias, né? E o lado mais de pesca ou é São José do Buriti, Felizlândia, que está a 100 quilômetros de nós, ou na nossa região. Onde eu estou é tido como o melhor local de pesca de toda a represa. Pescadores vêm de longe, ficam pescando ali na frente.
e tal, é outro, vamos dizer assim, outro público. Mas dá de tudo. Já passei final de semana lá sem ir um carro, e todo mundo que foi de lancha, foi de barco. Então é igual eu disse, às vezes eu fico um mês sem pegar no carro. Então é uma vida completamente diferente, mas é uma vida muito prazerosa, muito à vontade, e eu estou adorando. Explica para mim aqui, quando a gente foi lá, você estava terminando uma reforma, parece. Ali vocês se transformaram num hotel fazenda? Não seria uma pousada, hotel fazenda? É mais que uma pousada, Santiago, mas uma coisa muito informal. Só para te exemplificar, a bebida, a cerveja, não há comanda, cada um pega a sua, cada um anota a sua. Quando vai, a ideia é exatamente essa. E o gostoso é isso, eu falo muito com a Thaísa, minha mulher que vive lá comigo, como se cada final de semana a gente viajasse e conhecesse novos amigos em pousadas diferentes. Então a gente recebe, estamos sempre fazendo, conhecendo gente, já recebemos de dezenas de cidades de Minas Gerais, de 5 estados do Brasil, e aí todo mundo tem uma história para contar, todo mundo quer saber da nossa história, então e muito à vontade, o espírito lá é exatamente isso. Eu tenho visto nas fotos que até o próprio povo de Morada Nova, né? Eu tenho visto alguns parentes da minha esposa indo lá. Hoje a gente vai em Morada, a gente já é conhecido, né? O Emílio da Água Santa e tal, o povo nos vê na rua, fala, às vezes, você esteve aqui, manda um WhatsApp e tal. Então, acaba que a gente vai conhecendo todo mundo. A estrutura lá, a capacidade é para muita gente? Ou... Não, nós temos lá 10 suítes, alugamos 8, né? E comporta no máximo 29 pessoas. Então, às vezes vai grupo, então, fica tranquilo, só. Né? Muito tranquilo. Nunca tivemos uma cara fechada, Santiago. Um lugar realmente para a pessoa ir descansar, para ir se alegrar. O pessoal chega sorrindo e, graças a Deus, sai sorrindo então, mais ali ainda. Deve ficar maluca, porque a gente tem uns pássaros lá que você fica encantado. O tucano vem... araras, arara, siriemas. Né? O canto dos pássaros pretos, né? Eu acho aquilo lá que... Tem uma coisa que vocês fizeram ali, parece uma coisa de uma espécie de um negócio de um luau, né? Que vocês nós temos uma pira com um redar em volta. É realmente muito agradável. Né? Ali você deita, vê as estrelas, vê o nascer da lua, e a gente acende a pira toda noite. É diferenciado. Eu estava imaginando você ficar num local daquele, principalmente num dia de chuva, né? Eu sei que tem várias situações, mas você ficar num lugar daquele, esses dias que fica chovendo muito, você vê aquela chuva na natureza ali. E você vê de longe, né? Você vê ela armando ali, ela chegando, ela indo, é muito, muito bacana. Que bom, né? Olha, gente, no final do programa a gente vai deixar aí o contato para vocês, né? Quem quiser conhecer, eu vou passar umas imagens aqui também, algumas fotos da fazenda Água Santa, que fica no município de Morada Nova de Minas, né? É um local bacana, né? Quem sabe você quer conhecer, quer passar um final de semana tranquilo, tenho certeza que o Emílio vai te receber. É um prazer, é um prazer. Né, Emílio, mas é muito bom ter você aqui de volta. Eu sei que você está de passagem aqui em Sete Lagoas, mas a gente teve a notícia aí, né, os contatos seu, sobre aquele processo seu, e eu queria que você falasse um pouco sobre a sua questão, né, de Sete Lagoas também, né? Você está ausente há um bom tempo, a gente percebe que você está muito bem, mas assim, queria que você fizesse uma retrospectiva do que aconteceu com você nos últimos anos aqui em Sete Lagoas e até para chegar nesse momento, né? Porque pelo visto, né, a gente está entendendo agora que você teve um processo aí onde você foi muito prejudicado, né? E agora saindo aí um resultado que vai esclarecer as coisas realmente para as pessoas, que é aquela ideia que você veio batendo há muito tempo, né? E aí, assim, é uma questão judicial, né, que as pessoas vão poder ficar sabendo. E aí, assim, eu acho que seria interessante você fazer uma retrospectiva até chegar nesse momento que você passou, né, por acusações e teve até durante a eleição. Foi um momento que eu acho que foi até muito difícil para você. Foi muito difícil para mim. Pior do que para mim, porque eu sempre fui muito tranquilo, eu sempre, apesar de tudo que fizeram comigo, eu fui acusado de ser agressor de mulher, coisa que eu jamais farei, uma farsa absurda,
premeditada, montada, e infelizmente a maior parte da população de Sete Lagoas acreditou. Eu mostrei provas, né? A diferença que, é até bom esclarecer isso, no caso de agressão à mulher, a palavra da mulher tem muito peso e tem que ter mesmo, porque quando acontece a maior parte é entre paredes, só os dois e tal. Mas no meu caso, era a palavra dela cheia de inconsistências, cheia de incoerências, cheia de mentiras. E quando se mente é complicado, né, Santiago? Ainda mais com o passar do tempo, uma fala você aumenta uma vírgula, na outra você tira um ponto. E isso foi o que mais pesou para a minha absolvição, para a decretação da minha inocência pela Justiça e pelo Ministério Público. Porque se você pega os depoimentos dela, ela conta histórias diferentes várias vezes, em vários locais. Ela, na denúncia é uma história, na polícia é outra, a carta que manda para o Estado de Minas, o jornal, é outra história, na Justiça é outra, com o promotor, é diferente com os advogados nossos de defesa. Aliás, quero dar os parabéns a eles, ao doutor José Osvaldo, ao doutor Matheus. Então, eles foram muito competentes e reforçaram essa contradição. Ao contrário, nos meus depoimentos, está na sentença, o juiz frisa isso, da inconsistência, da incoerência dos depoimentos dela e da coerência dos meus depoimentos e da Mariana, minha filha, que estava presente. Né? Então, quando você fala a verdade, é muito fácil. Mariana, quando foi depor, e ela foi na polícia 2 vezes, foi uma criança de 13 anos, teve que passar por isso, foi na Justiça. Inclusive, ela disse que né, teve... Ela é a maior vítima de toda essa história. Um abalo, né? Ela é a grande vítima de toda essa história, e o que me dói e me causa indignação até hoje é exatamente isso. Queriam me atingir, como me atingiram, mas sem preocupar com o que estava em torno. Até mulheres, ditas feministas, que preferem para me atingir politicamente, e eu nem na política estou mais, né? Elas, para me atingirem politicamente, preferem defender uma racista, que é o caso da minha falsa acusadora, inclusive confessa, está nos depoimentos dela, no processo de injúria racial, ela confirma os atos racistas e diz que estava com um momento de raiva. E nós temos aqui grupos ditos feministas em Sete Lagoas, várias Marias, vou citar um deles, que prefere defender, é patota, né? Não estão preocupadas com a causa realmente, essa causa importantíssima de combate à violência contra a mulher. Eu nunca as vi defendendo a Dona Maria do Eldorado, do Boa Vista, do Cidade de Deus, que apanha toda hora do marido, mas nesse caso pegaram, e mesmo mostrando todas as provas, perícia judicial, as fotos dizem por si, né? Os próprios hematomas, qualquer um que vê, gente, acompanha aí as pobres das mulheres que apanham e que os agressores têm que ser presos e condenados. Primeira coisa quando se leva um murro é um inchaço. No caso não há um inchaço, não há nada, um hematoma que surge aqui, no outro dia ele está em cima, ele sobe, quando que a gravidade o sangue desce. Né? Riscos que diz que eu desferi socos, murros e pontapés e cortes no rosto, e depois no próprio depoimento vocês vão ter oportunidade de ver a sentença, não sabe explicar como aquilo surgiu, né? Porque o juiz pergunta, o promotor pergunta, o advogado pergunta, não me lembro, não sei, então como é que vai condenar alguém numa situação dessa? E nós mostramos perícia sobre as fotos, nós mostramos as fotos, nós mostramos mensagem de WhatsApp, disse que ficou 2 semanas sem falar comigo, tem todas as conversas. Enfim, e daí o que tinha que acontecer, aconteceu. E vou voltar, esse período todo eu estive em paz. Eu tinha certeza que eu ia ser inocentado, porque eu sou inocente, porque a verdade estava do meu lado, porque foi uma farsa absurda, montado, premeditado. Inclusive eu conversei com você logo após a denúncia, eu lembro que você estava super tranquilo, você me disse, eu vou provar a minha inocência, e você inclusive continuou normalmente com a sua vida, com sua campanha, claro. Apesar, né, lógico que eu acredito que tenha tido um efeito muito negativo, né, na sua campanha, porque isso correu na cidade. Acabou com a minha campanha. Né? Eu vim de uma eleição de 34 mil votos, teria muito mais do que esses 34, as pesquisas mostravam isso na eleição que foi cancelada há 5 dias, mais uma vez contra mim, em 2019, e vinha liderando as pesquisas até surgir essa falsa acusação, essa denunciação caluniosa na eleição do ano passado, e aquilo acabou comigo. Né? E mais uma vez, então vamos falar de política, eu sou, Santiago,
né? Não gosto de assumir esse papel, não é o que eu queria para a minha vida, mas o que fizeram comigo demonstra muito claramente o que é a política. O que é a política do Brasil, e Sete Lagoas é um triste exemplo disso. Né? Eu, sem dúvida nenhuma, qualquer um que parar para pensar, eu sou aquele que foi mais atacado e violentamente atacado na história recente da política de Sete Lagoas. Se você me permitir, eu vou fazer um breve. Né? Eu surgi como candidato em 2008 para me apresentar à população, tive uma votação surpreendente, sabia que não tinha chance nenhuma. Vim como favorito, vencendo todas as pesquisas para 2012, todos os nomes colocados na época, né? O Leônio, que tinha sido prefeito, o próprio Duílio, que é prefeito hoje, vencia todos eles nas pesquisas. E quando o sistema, a estrutura política de Sete Lagoas viu que eu venceria, foram buscar o deputado Márcio Reinaldo, que era um grande deputado, que atingia Sete Lagoas, porque ele sim me derrotava. Ele era tido 4, 5 mandatos, era o provedor da cidade, como derrotou. Então fizeram um grande arranjo para impedir a minha vitória, porque sabiam que a minha vitória significava mudança desse sistema, a mamação ia acabar. Né? Aí veio 2016, não estava liderando as pesquisas, aliás comecei liderando, folgado, eu dava o dobro no segundo, quando aí fizeram articulação, uniram todos eles, inimigos históricos, em torno de um grupão, para me derrotar, e mesmo assim nós fomos cabeça a cabeça até na véspera da eleição, tiveram que fazer aquele absurdo de distribuir 60 mil jornais na madrugada, diante de véspera de eleição, me chamando de assassino. Olha para você ver. É a estrutura, é o sistema político que queria e conseguiu impedir a minha vitória, porque a minha vitória significava mudança. Aí me chamaram de assassino, venceram as eleições em cima daquilo, eu consigo caçar o prefeito na justiça, no TS, na primeira instância, na segunda instância, marca essa eleição, eu liderando todas as pesquisas, mais uma vez uma grande articulação, consegui virar o jogo lá em Brasília, no TSE. Vem outra eleição, eu na frente, claro, ele tinha acabado de me tomar a vitória um ano antes. E eu liderando, aí vem essa farsa, essa história sórdida, que aí vem minha indignação. Acabei de falar que eu em paz, os que me conheciam, mais indignado, porque isso não fui eu que sofri, eu sofri sim. Vocês não têm noção do que foi sair de casa, meus filhos preocupados, pai, eles vão te agredir na rua, porque a coisa foi de uma violência em cima de mim, né? Aquelas fotos com aquela farsa montada na cara, né? Os hematomas estavam lá, os riscos estavam lá, mas não fui eu. E está provado que não fui eu. Mas eles tinham medo, pai, você não pode sair na rua, eles vão te bater na rua, você vai ser agredido, porque o clima que criado foi esse. A política aproveitou, os sites ligados ao líder político tal, os ligados ao outro líder político, todo mundo se usufruiu e aproveitou daquilo. E foi um massacre moral que eu sofri. Agora, eu sempre fui equilibrado e preparado, mas não foi só eu que sofri. As maiores vítimas dessa história são minhas filhas. A mais nova, 13 anos, uma menina na época, estava lá, viu que o pai dela não fez nada. Mas vai explicar isso e contar para o resto. O pai dela, que era bem visto na cidade, de repente, o que aconteceu? A menina saiu do mundo. Ninguém sabe o que eu passei, o que ela passou. Tivemos que fazer tratamento psicológico e nada adiantava. Ela simplesmente desligou do mundo, saiu do mundo. Não queria se expor, não queria sair, não queria ver ninguém. Os amigos dela passaram a ser da internet lá dos Estados Unidos, porque eram fora desse mundo sórdido, dessa sujeira que fizeram aqui. Ela foi a grande vítima. E ninguém viu isso, ninguém se preocupou com isso. Eu queria entender uma coisa aqui que eu acho que é importante a gente colocar nesse momento, é porque, pelo visto aí, né, da sua narrativa aí, você chega nesse ponto, né, desse processo todo, mas assim, ele está dentro do contexto político também, né? Como é que era a sua relação antes desse acontecimento, né, dessa denúncia que ela fez? Vocês tiveram já um desgaste antes, vocês Sim. estavam mal para chegar nesse ponto, porque a gente até ouviu falar sobre a questão de, às vezes, até ela vir como candidata e não você. Isso é uma loucura, né? Mais uma.
Santiago, o casamento começou mal desde o início, a partir do momento que assinou o tal do papel, por causa exatamente dos meus filhos. Enquanto eu tinha um tratamento excepcional, gostava do menino, fiquei amigo do menino, admiro o menino até hoje, ele não tem culpa de nada, ele, né? Tivemos a melhor das relações, por dentro da minha casa, virou meu amigo, dava atenção, saía, fazia programa e tal. Com os meus era o contrário. Qualquer felicidade que eu tivesse junto a qualquer filho meu, aquilo incomodava. Começou a criar essa situação e querendo sempre ter razão e burrice, né? De que fazia um embate para que eu tomasse partido ao lado dela, contra os meus filhos. E se fosse o caso, até faria, se eles estivessem errados, mas não era. E aquilo foi num crescendo que terminou do jeito que terminou. Aí passou a ter acusações racistas, ataques racistas. Eu tenho depoimentos, eu tenho testemunhos, eu tenho mensagens enviadas, estão gravadas, estão na justiça. Ela confessa que enviou aquilo mesmo, porque estava num momento de raiva. Então foram vários momentos de raiva, porque foram vários envios. E nada disso pesou. Quando eu falei da Mariana, que é a grande vítima, eu tenho uma filha, Isabela, 27 anos, advogada hoje, feminista ativa, muito mais do que essas, que até hoje me acusam. Chegaram ao absurdo numa manifestação aqui na Praça do Casarão, com a presença da minha filha fazendo discurso contra mim. Não respeitaram, em cima de uma farsa que ela sabe. E que são feministas, e que são progressistas, e lá defendendo, me atacando para defender uma racista, na presença da minha filha, que é muito mais feminista do que elas. As minhas amigas mulheres, vou citar aqui a Raquel, por exemplo, a Raquel Glória, sofreu por me defender, porque me conhecia, porque sabia que eu não era agressor. Então, esse jogo político mesquinho, pequeno, é o que Sete Lagoas vive há 20, 30 anos, e que é o responsável pela cidade estar do jeito que está. Então, objetivos pessoais, mesquinhos, de grupo, de patotinha, passa por cima de tudo. Vai me desculpar a indignação, eu estou insistindo no assunto. Como grupos feministas defendem uma farsante, uma racista, e a consequência disso é o sofrimento de uma ativista feminista, que é a minha filha, ou outra mulher criança. As minhas irmãs sofreram, as minhas cunhadas sofreram, as minhas amigas sofreram, não foi só a Raquel, citei ela como exemplo. E nada disso tem valor. Porque o que vale é o objetivo. Precisava me destruir politicamente para quê? Para manter o status quo. Vão dizer, nós somos oposição. Opa, conversei com elas na eleição de 2019. No final do processo foram apoiar Caramelo, porque ele prometia a criação de órgãos, que surgiu não sei quantos cargos. E eu não. Tem feminista aí que gravou disso, vídeo, me destruindo, me condenando de pronto, como se eu fosse um crápula, o pior de todos. Mas que a vida é em torno de cargos públicos, seja na Câmara, na Prefeitura. Depois desse processo, a minha falsa acusadora distribuiu o currículo aí em tudo quanto é órgão público, porque eu sei, querendo ser premiada com um cargo na saúde, não sei o que e tal e tal. Não conseguiu, mas às vezes outras conseguem. E a cidade? E o povo? O que fizeram comigo, amanhã vai surgir outro no meu lugar, vão fazer com ele também. Infelizmente a política é isso. A política hoje se vence com dinheiro e com falta de escrúpulo, com jogo sujo. Eu não tenho dinheiro e nunca me faltou escrúpulo. Eu tenho os meus limites. E não é agora que eu passo esse ano sabático vivendo na paz e na tranquilidade, no melhor dos locais que eu podia arrumar, com a melhor das companhias. A Thaísa que me acompanha, meus filhos que vão lá passar às vezes um mês comigo, que eu vou perder escrúpulo e vou fazer jogo sujo. A sentença saiu recentemente. A sentença saiu semana passada, retrasada. Aquele trâmite estou julgado, no trâmite estou julgado, não pode divulgar e tal. Eu estive no fórum na semana passada, dei ciência, porque o oficial de justiça me procurou no endereço aqui, eu estou morando no meio do mato. Aí eu fiz questão de ir lá, exatamente para vencer os prazos. O Ministério Público já concordou, já deu ciência, já concordou com a sentença, porque, aliás, ele já tinha pedido minha absolvição. O prazo de recurso do Ministério Público e da advogada da parte contrária também já venceu, né? E
Agora nós vamos para novos embates jurídicos. Então agora praticamente esse caso é um caso encerrado. Eu estou inocentado, declarado, julgado, porque fui, né, o próprio Ministério Público abriu um processo contra mim em cima de uma falsa denúncia, de uma farsa, mas era papel dele, e quem me pediu, quem me denunciou, depois pediu a minha inocência a hora que viu as provas e a história verdadeira, né? Eu vou repetir, eu passei esse período inteiro, não foi fácil, principalmente vendo o sofrimento de quem não merecia, não tinha nada com aquilo. Mas eu tinha certeza que ia acontecer. Eu nunca tive dúvida. Não é fácil, você está indiciado por agressão à mulher. Você está denunciado pelo Ministério Público por agressão à mulher. As pessoas, e às vezes as pessoas de canto de olho, né? E as pessoas, Emílio, isso não te preocupa? Eu falei, não, eu sei que eu não sou. E eu sei que eu vou ser inocentado, porque eu sei as provas que tem. Porque se não tivesse, seria condenado por uma coisa que eu não cometi, porque a palavra da mulher tem peso. Agora, qualquer juiz, qualquer advogado, qualquer promotor vê quando você conta uma história aqui, outra ali, outra lá, sempre diferente, uma coisa não bate com a outra, então essa palavra não pode valer, né? Em contraponto, nós apresentamos provas, perícias, laudos, depoimentos, mensagens de WhatsApp, que isso também foi muito peso, testemunha, aí a justiça é mais fácil de ser feita. Né? Não a justiça ela tem que ter o conteúdo, né? Normalmente, no caso desse, a grande maioria, as mulheres são vítimas sim, mas quero dizer a vocês que até hoje, né, mantêm essa farsa acesa, estão prestando um desserviço imenso à causa importante de combate à violência contra a mulher. Porque casos como o meu existem também e tiram a credibilidade. Amanhã, a hora que surgir uma denúncia, e eu sei de várias, e que vocês nunca participaram e defenderam, as pessoas vão pensar, será que não é outro caso igual ao do Emílio? Porque o meu agora está provado. Na verdade, a gente tem que entender que cada caso é um caso e, geralmente, a pessoa tem um objetivo. A pessoa tem um objetivo, né? Às vezes o objetivo não é somente o que parece para todo mundo, né? É o que você está querendo dizer, né? Que às vezes pode ter um outro caso que aconteceu parecido, né? Que a pessoa não seja culpada, mas ela está de uma forma ali que ela não tem como provar, né? E no seu caso você está falando que você mostrou todas as provas. Olhando para frente, dentro desse aspecto jurídico, você pretende fazer alguma coisa? Vou fazer. Até para essas e esses que ainda falam, inocentou porque na dúvida é pró-réu. É o único caso no processo penal em que o réu é que tem que provar a inocência. Em todos os demais tem que se provar a acusação. É o único caso que quem tem que provar que é inocente é o réu. Nos demais, quem acusa é que tem que provar que né? É e vítima. O peso da palavra da mulher é o primeiro, e tem que ser assim mesmo, eu já expliquei. Mas quando se mente, o peso da mentira não pode ser maior do que tudo e o conjunto de provas que nós apresentamos. Mas ainda tem aquelas e aqueles que continuam querendo aproveitar, que preferem defender farsantes e racistas e prejudicar a causa da mulher, insistindo em falsa denúncia. Eu agora vou continuar judicialmente. Então vou ver todos os processos possíveis, para que cada vez que alguém abrir a boca, que não é bem assim, não é bem assado, então vamos ver lá o processo de denunciação caluniosa que nós vamos mover, pedir ao Ministério Público que abra. Não é assim, não é assado. Então vamos ver lá o dano moral que eu, minhas filhas e meus filhos sofremos. Mas não sei o quê. Então vamos levar o dano material, porque o meu prejuízo foi muito grande, que eu vou mover. Mas não sei o que, ninguém falou na internet. Tentar me censurar, está lá nos autos do processo, impedir que eu me manifestasse. Agora eu vou impedir que inverdades e falsidades sejam continuadas, sendo postadas e publicadas na internet. É um campo livre e você pode ser vítima de vários... Né? Posso não, isso continua sendo. Mesmo depois de uma sentença judicial, com parecer do Ministério Público me inocentando, ainda estão me atacando. Em contraponto, defendendo
Não vou ficar repetindo, né? A vida já diz. Agora, isso também me doeu, Santiago, porque a minha vida sempre foi. Eu tenho 1 milhão de defeitos, todos nós temos. Mas desequilibrado eu nunca fui, violento eu nunca fui. E aí, graças a Deus, foi o grande conforto que eu tive nesse ano todo. Aliás, 17, 18 meses. Quem me conhecia, e eu descobri que eram muito mais do que eu achava, nunca duvidaram de mim. E vou te dizer que foram milhares que chegaram e falaram: Emílio, eu tenho certeza, eu te conheço, eu já vivenciei essa situação com você, aquela. Até funcionários que, por uma razão ou outra, por exemplo, me levaram na Justiça do Trabalho, chegaram: olha, nós tivemos um desacordo ali, ia lá por causa daquilo, mas nos piores momentos da empresa, nos momentos mais tensos, nós nunca vimos você elevar o tom de voz. Então nós temos certeza de que você não fez. Isso, graças a Deus, se mostrou muito mais gente do que eu esperava, e que o tempo inteiro. E hoje, Santiago, na vida que eu estou levando, me afastei da cidade, me afastei da política. Isso é o que a gente tem de importante na vida. São as pessoas que realmente importam. Né? Não quer dizer, estou com raiva do povo de Sete Lagoas. Não, o povo de Sete Lagoas sempre foi muito generoso comigo, me deu votações muito boas. Né? O povo de Sete Lagoas foi ludibriado, em grande parte, todas as vezes que fizeram esses absurdos comigo. Porque assassino eu nunca fui, agressor de mulher eu nunca fui, mas isso foi massificado. Né? E nessa saída sua de Sete Lagoas para Morada Nova, você está em definitivo? Você realmente afastou da política, não quer voltar mais? Ou ainda tem uma intenção ou não? Apesar dessa indignação que eu ainda tenho, e tem todas as minhas razões para ter, eu talvez esteja vivendo... Porque, como se diz, você experimentou de uma coisa diferente. Eu talvez esteja vivendo o melhor momento da minha vida. Gente, vocês não sabem o que é você ficar 1 ano no meio do mato, que é onde eu estou. Às vezes nós ficamos lá, eu e Thaísa, 15 dias sem conversar com ninguém. Aí nós conversamos com o passarinho, nós conversamos com a Siriema, e um com o outro sempre. E não tem esse negócio, às vezes fica 1 semana sem ver um jornal na televisão. E isso coincidiu com isso tudo que eu passei. É um momento muito feliz, meus filhos, graças a Deus, muito bem encaminhados. Mariana agora, depois da sentença, voltando para o mundo. Né? O Pedro acaba de formar, vai ter a formatura agora em fevereiro, mas já concluiu o curso superior na Austrália, já está matriculado no doutorado, começa ano que vem. O Tomazinho para lá também fazendo faculdade. A Isabela formou em advocacia, está lá já num bom escritório em Belo Horizonte, exercendo a profissão. Enfim, e isso coincide com o que eu estou chamando de maturidade, que eu estou adorando. A cabeça muda, e eu fui lá para isso, é o tal do ano sabático. E aí você pensa, você raciocina, você enxerga as coisas diferentes, os seus horizontes estreitam, até em tempo de vida. Mas as suas ambições diminuem, você aprende que a felicidade depende de muito menos do que você buscava antes. Então eu estou adorando, eu estou talvez no melhor período da minha vida. E veio ser coroado com essa justiça que me foi feita, né, que eu nunca tive dúvida que fosse acontecer, não sabia quando, e felizmente aconteceu agora. Daí, respondendo essa pergunta, eu fui para lá para ficar 1 ano sabático. Ele está terminando agora no final de janeiro. E eu estou pensando se eu quero voltar, porque se é 1 ano sabático só, porque se eu estabilizar a vida lá, eu tenho olhado outros negócios, inclusive com a possibilidade de mudar de morada para outra cidade, que é até mais longe de Sete Lagoas, negócios sendo estudados, podem ser desenvolvidos e tal, mas eu também já entendo que de vida útil a gente já não tem uma juventude inteira pela frente, eu ainda quero deixar a condição melhor para meus filhos e tal, isso não me afasta do sentimento que sempre tive por essas Sete Lagoas. Né? Agora, vou te ser muito sincero, para fazer o que eu fiz nos 12 anos, para me sujeitar ao que eu me sujeitei nos últimos 12 anos, eu fiquei 12 anos, gente, na rua, conversando com as pessoas, conhecendo a cidade, conhecendo como as pessoas viviam, fazendo propostas, o melhor dos propósitos, e cada vez vinha uma farsa, uma mentira, um ataque pesado contra mim, e aí eu levantava a cabeça e mais 4 anos eu estava lá de novo. Hoje, sinceramente, eu não consigo me ver fazendo esse papel. Se amanhã eu ver que a política mudou,
que pode acontecer em Sete Lagoas, algum fenômeno, como foi o Zema em Minas, fora do sistema, se bem que ele tinha muito dinheiro, eu não tenho, mas algo desse tipo, e se o povo quiser também, né? Pode até ser que daqui a 3, 4 anos eu retorne para a atividade, mas quer dizer, eu só perdi, foram 12 anos dedicados, minha empresa, minha situação financeira, minha situação profissional, hoje eu faço o balanço, era muito melhor antes de 2008, quando eu entrei para a política. Nesse meio tempo eu fui perdendo. Enquanto isso eu vejo quem me vencia ganhando. Eu não entrei na política para ganhar, mas infelizmente política é essa, é assim. Sete Lagoas é um triste exemplo, mas é um exemplo forte de como a política é feita nesse país, e eu não quero isso mais. Então, se amanhã eu ver que mudou, que há possibilidade, que de vez em quando acontece, né, de vencer uma eleição, porque eu já tentei, já admiti isso, compor com essa turma, fazer algum tipo de acordo, vamos governar junto e tal, mas com limites. Se amanhã eu ver que isso é possível, que não é só vencer a eleição, né, depois você tem que ter uma maioria na Câmara, e a gente sabe como é que a coisa funciona e tal. Confesso que hoje eu estou muito descrente de que isso possa acontecer. Mas eu passei também minha vida toda me preparando para administrar essa cidade. Hoje eu estou tranquilamente, antes eu falava como candidato, hoje eu falo como cidadão que está morando a centenas de quilômetros daqui, mas ainda conheço Sete Lagoas como ninguém. Ainda me sinto preparado para dar um caminho para essa cidade que não tem. Cidade sem rumo, sem projeto. Ah, que lindo, ficou lindo realmente, né? A decoração de Natal, aí a cidade fica deslumbrada, é lindo, é verdade, mas é muito aquém do potencial dessa cidade. A cidade se regozijar com a decoração de Natal, tem que bater palma mesmo, eu estou aplaudindo. Mas nós temos coisas maiores, mais importantes, tem que fazer decoração de Natal linda? Tem. Nós vimos aí, tem cidade muito mais linda, mas não cabe a comparação, mas tem cidades envolvendo. Tem cidade fazendo programas, tem cidade definindo seu planejamento, seu futuro, e a gente não vê isso acontecer em Sete Lagoas há 30 anos. Então, aí, igual eu te disse, hoje até um desabafo aqui, um abrir o coração. Eu brinco, ano que vem eu vou fazer 60 anos. Deixo de ser um homem de meia idade e vou virar um idoso na classificação aí. Então você já começa a pensar quantos anos eu tenho de vida útil. Você olha para frente, você vê que o tempo diminui, né? Meus filhos estão bem encaminhados, graças a Deus, não dependem de mim. Aliás, eles nunca quiseram depender. Mas tem o caso de um presidente dos Estados Unidos que só foi eleito lá para frente. O próprio Biden já tem uma idade mais avançada, também passou por dissabores, não as falsas acusações, como eu sofri, mas pessoal, perdeu a esposa e tal, num acidente de carro. Então, assim, esse momento, Santiago, para te responder essa pergunta, é de quem está feliz com as decisões pessoais tomadas, está feliz com a justiça feita, a grande injustiça que eu sofri, e que não foi, vou repetir isso, e aí me indigna sempre que eu falo, porque não foi só eu. Se fosse só eu, podia passar o trator em cima de mim. Mas atingir muita gente tão inocente quanto eu, e que não tinha nada com isso, não era alvo político, mas não importa. Pisa no pescoço de uma menina de 13 anos, fala do pai de uma ativista feminista na presença dela, ela lá defendendo a bandeira da mulher, e sabendo que a fala é sobre uma farsa. Então vamos desculpar, como é que você não indigna com isso? Eu passei. E estou calado esse tempo inteiro, agora eu posso berrar. Eu quero dizer para você e para o nosso telespectador que para a gente aqui na TV é muito importante esse momento, Emílio, porque é um fato, né, de Sete Lagoas, né? É uma coisa que aconteceu com você. Mudou a história da cidade, mudou a história de uma eleição. Faz parte da história da cidade. A gente que como TV comunitária, eu acho muito importante, porque eu também reconheço, como você está chegando aos 60, né? Eu cheguei no meu 54 e eu também tenho meu tempo, e eu já comecei a pensar que eu também estou chegando no meu final aqui como uma pessoa que contribui com a cidade. Estou só na TV, 23 anos em rádio e só na TV Sete Lagoas já tem 13 ou 14 anos que eu estou aqui sentado nessa cadeira aqui, entrevistando as pessoas e tentando discutir sempre uma Sete Lagoas melhor com respeito a todas as correntes, né? Você sabe disso. Eu sempre respeitei todas as correntes. E você sabe que já sofreu por isso. Nunca fui chapa branca em Sete Lagoas de ninguém. E você sabe que já sofreu por não ser. Lógico, já sofri. Por não estar dentro do sistema, do esquema. Né?
Então, assim, eu acho muito importante a gente estar dando essa abertura aqui, você fez o contato conosco, de estar levando essa notícia para Sete Lagoas e até pensando também no futuro de Sete Lagoas, como que as pessoas vão, porque eu não quero nem entrar nesse detalhe, mas eu estou preocupado, porque Sete Lagoas, se continuar do jeito que está, nós vamos perder mais força política, porque nós não vamos eleger nem estadual nem federal, porque a gente já não tem o federal mais, e do jeito que eu estou vendo, nós não, do processo todo, nós não elegeremos aí um deputado estadual do jeito que está a coisa. Então, assim, a gente, né, que teve aqui durante vários anos discutindo a política da cidade, a administração da cidade, eu também já estou me sentindo assim um pouco cansado, um pouco desgastado nesse processo. Está parecendo que precisa de aparecer uma pessoa nova, um jovem que vai discutir, fazer o mesmo papel que eu fiz, que é mais ou menos o que você parece que está sentindo, né? Você pelo menos teve esse ano sabático de sair de Sete Lagoas. Eu não pude fazer isso ainda. Mas assim, é importante a gente colocar isso aqui, porque esse caso seu é um caso de Sete Lagoas, né? Então, assim, eu até te agradeço pela confiança na TV Sete Lagoas, pela confiança do Santiago em poder vir aqui na TV e falar, né, abertamente para a sociedade sete-lagoana sobre o que aconteceu com você, da sua, né, a sua fala, a sua defesa, as provas que você, né, e trazendo, né, o processo, né, com o resultado dele, né, porque eu acredito que isso aí vai ficar também aberto para as pessoas, logo as pessoas vão poder acessá-lo, né, judicialmente aí, para quem quiser esclarecer e ver como que foram os autos, né? Vou abrir tudo, a sentença, os autos, o laudo do perito, tudo. E como eu disse, não vai terminar aqui não. Porque eu vou mover a denunciação caluniosa, eu sou vítima de denunciação caluniosa. Eu sou a grande vítima de todo esse processo, junto comigo, minhas filhas, meus filhos. O Pedro lá da Austrália, tem 4 anos que mora lá. Pai, o que está acontecendo? O que eu posso fazer? Eu sei que você não fez isso. Eu te conheço. E as pessoas que conheciam a falsa acusadora sabiam também. Emílio, não precisa falar nada, nós conhecemos. Mas a grande massa foi manipulada mais uma vez. Então, o que eu quero dizer, Santiago, quando você fala de política, eu falo com tristeza, vou repetir. Ninguém foi mais atacado violentamente como eu. Hoje falo, se tiver 1% de dúvida pro réu. Nesse caso, a dúvida era 0. E não é a primeira vez que eu sou acusado de coisa que eu não... Se tivesse uma coisa, vamos discutir. Eu cometi um erro. Nisso, naquilo, fiquei com a dívida aqui, que também até esses absurdos já fizeram contra mim. Vamos discutir. Mas em cima do 0. Se eu tivesse dado um sopro nela, um sopro, gente, estou falando, tivesse batido o dedo, vamos discutir se é agressão, não é e tal, mas eu não encostei a mão. Né? Foi uma farsa, está mostrado, está provado e tal. Da outra vez, o desplante, a foto minha de um lado e 3 cadáveres no chão. Cadê a família desse povo? Eu falo que eles não ligam para ninguém. As vítimas lá de um acidente de trabalho mostraram a foto dos cadáveres no chão. E não pensam nas famílias, na dor, 20 anos depois. Eles não pensam em nada. Então o que eu digo é o seguinte, dessa vez foi comigo. E o resultado está aí, me tirar da política. Pode até ser que amanhã, nessa condição, não volto nunca mais. Né? Não quero, minha vida está boa e tal. Amanhã vai surgir alguém, eu também não era perfeito, mas eu era melhor do que esse povo. O resultado está aí, você está satisfeito com o Sete Lagoas? Alguém que minimamente conheça aqui fora. Hoje eu passo em Pompéu, em Abaeté, para ir para casa, né? São cidades de 20, 30, 40 mil habitantes. Todas elas se desenvolvem, descobriram sua vocação, a força agrícola que é Pompéu. Olha o docinho, como é que é bem cuidado a Abaeté. Eu brinco, lá não tinha sinal de trânsito, colocaram esse governo agora, nesse último ano, com tempos rápidos, sempre 2 tempos, para não ser essa barafunda que é aqui. Eu passo lá. Aí eu brinco e falo, quando eu entro em Sete Lagoas, o primeiro sinal de trânsito que eu paro, eu viro para a Thaís e falo assim, saudade de Abaeté, porque a gente fica horas e vendo aquela burrice de um carro vir ali que sem precisar, o outro podia virar para lá, enfim... Isso tem 30 anos, Santiago. Então, gente, amanhã... Sete Lagoas precisa de melhorar, né? Tem um atraso aí eu acho que tem um atraso aí de uns 50 anos, né?
Então eu me sinto à vontade para falar isso, sem muita preocupação. Vou interpretar mal, o adversário vai pôr palavras na minha boca, vai pegar fora de contexto, não sei o quê. Então, até isso, hoje eu estou muito à vontade. Né? Não, tem essa questão também das pessoas acharem que a gente não pode falar sobre certos assuntos. Eu convivi com isso, eu disse aqui. Você é candidato, você vai perder voto com isso. Eu convivi muito com cuidado o que falar, o que perguntar, né, como perguntar, para poder conviver com todas as pessoas e entrevistar todas as pessoas, porque a gente tem que conhecer todos os lados, a gente tem que saber. Eu não posso ser uma pessoa que pergunta só uma pessoa, que só concorda, que eu vejo que tem muitas situações que as perguntas já vêm prontas. Você pode ver que geralmente o programa Santiago Entrevista não tem pauta. O cara me pergunta assim, qual que é a pauta? Não tem pauta, amigo, não tem pauta. Eu também sou assim. No programa não tem pauta porque nós discutimos Sete Lagoas. Se tem uma coisa que eu sempre fui transparente. Eu digo mais assim, eu com todo respeito, Emílio, você hoje está participando do Santiago Entrevista porque você faz parte de Sete Lagoas. O seu processo fez parte de Sete Lagoas. Infelizmente, não do jeito que eu queria e que eu achava, não tenho certeza que eu tinha potencial. Mas eu acho que para Sete Lagoas, essa sentença que foi, né, dada, te inocentando, eu acho que até a própria cidade vai respirar um pouco mais tranquilo. Mas quem for realmente, vamos dizer, neutro, né, a favor da verdade... eu digo as pessoas de boa fé. Eu convivo com pessoas maioria do povo infelizmente foi manipulado. Uma oração que eu faço todos os dias é: Deus me abençoe e abençoe as pessoas que vão estar comigo nesse dia. Eu quero que Deus abençoe para mim as pessoas que vão estar. Afaste de perto de mim todo aquele que for ligado ao maligno. Então, assim, Deus me protege todo dia nesse sentido. Por isso que eu estou dizendo o seguinte: conviver com pessoas de boa fé. Né? E as pessoas de boa fé, elas que constroem o mundo, porque o mundo está em pé até hoje, porque as pessoas de boa fé constroem, fazem as coisas acontecerem. Santiago, até você está falando de Deus, que é importantíssimo na vida nossa, de todos nós, sempre, desde sempre, para sempre, a eternidade, se Deus quiser. Até isso foi bom. Enquanto eu era o político, o candidato, que tinha que compor, que tinha que pesar, que tinha que pensar e tal, eu tive que, às vezes, sorrir, apertar a mão para pessoas que hoje, graças a Deus também, se eu puder nunca mais ver na vida, vai ser um prazer. Então, essa liberdade, esse sofrimento, essa injustiça, me proporcionou. Você está falando de Deus, eu recebo muitas mensagens assim, recebi na época, recebo agora. Deus sabe o que faz, a gente tem que entender e aceitar o tempo de Deus. E eu sempre, isso graças a Deus também, é uma coisa que eu tenho na vida, procurar ver o lado bom das coisas. E aí toda essa farsa, essa injustiça que me foi causada, o sofrimento meu e das pessoas que convivem comigo, também tem lado muito bom. Me libertou de um monte de coisa, me abriu a cabeça. Eu falei aqui no começo da entrevista, me estreitou os horizontes em termos de exigência para ser feliz, né? Então, acaba que eu hoje me sinto um homem melhor do que há 2 anos atrás, né? O relacionamento com meus filhos melhorou muito. Nunca foi ruim, mas hoje está muito melhor. Então, essas coisas que são importantes na vida da gente. Essa questão, eu falei aqui, até bobagem, né? Porque hoje eu não preciso apertar certas mãos e sorrir para certas pessoas, porque trazem um negativo, um somo, é o que você estava dizendo. Mas antes eu tinha por obrigação, eu era candidato, queria administrar a cidade, você tem que compor com todas as forças, você tem que conviver. Se eu tivesse ganho a eleição de prefeito, eu tinha que governar para todos, né? E é o que é o correto. Hoje não, hoje eu levo uma vida que eu posso escolher com quem eu quero viver, qual casa eu quero frequentar, com quem eu vou tomar uma cervejinha, com quem eu vou fazer uma oração. Então, isso é um ganho. Isso é verdade. Né? Amanhã pode ser, até o que eu estava dizendo, o que fizeram comigo, se Sete Lagoas não mudar, se vocês que estão me assistindo, amanhã vai surgir outro, que pode não ser o melhor de todos, como eu nunca fui, mas que for diferente, que for fora da curva, do sistema, do esquema, que vem comandando essa cidade há 30 anos, vão fazer a mesma coisa com ele. Eu espero que não. E só quem pode corrigir isso é o povo, é a população, é os eleitores. Então é o que eu desejo, né?
acabaram comigo, que não acabem com o próximo. Não, vou repetir, não sou bambambam, não sou o melhor de todos, mas eu tinha os melhores propósitos, sim. Eu tinha as melhores propostas, sim, tinha os melhores conhecimentos, sim, e não me deram a chance sequer de ser testado. Aliás, testado eu fui, porque eu fui secretário 6 vezes e provei. Mas isso é lá atrás, eu não quero mais. Minha vida hoje é olhar para o presente muito bom e o futuro que eu quero que seja cada vez melhor. Mas assim, a política de Sete Lagoas, e isso tem uma hora tem que acabar, gente. Não pode ser assim eternamente, porque a gente vê as coisas acontecendo, as outras cidades evoluindo, as outras cidades acontecendo, e Sete Lagoas cresce sim, mas é uma coisa natural, é um inchaço e tal, e uma cidade com o potencial que tem é de dar dó. Nós podíamos estar muito melhor do que estamos. Ô Emílio, nós prometemos no início, né, de falar aí o contato, o endereço, mas antes eu quero só dizer uma coisa que eu falei antes aqui sobre as próximas eleições. E um pouco disso que o Emílio está falando, eu quero resumir o seguinte. A gente sempre ouviu falar de várias cidades, eu vou citar duas. Vou citar Pará de Minas e vou citar Curvelo, que são cidades que se uniram para eleger os seus deputados, né? Quem não lembra de Dr. Viana em Curvelo, né? Quem não lembra aí de outros deputados aí, né? Foram eleitos em cidades onde houve a união, né? Houve a união das pessoas para que a cidade pudesse fortalecer. E isso precisa de cair a ficha aqui na nossa cidade para que a gente tenha a união das pessoas para pensar na cidade, né? O que eu tenho visto muito é projeto pessoal. Tem muito projeto pessoal, pessoa que quer entrar dentro do sistema político para garantir o seu ganho, o seu emprego, o emprego de um parente, o emprego de um amigo, o emprego político, né? Ele se torna um político, melhora um pouco o seu salário, e aí ele vai vivendo disso, mas a cidade vai ficando para trás, né? A cidade vai perdendo. A gente precisa de uma cidade que tenha, no mínimo, um deputado federal e 2 deputados estadual, pelo número de votos que essa cidade tem, né? Não ficar apoiando deputados de fora que vêm aqui só na época da eleição, né? Eu sei que nesta gestão já ficou provado que o prefeito depende dos deputados de fora, né, que estão apoiando, mas ele entrou com a condição de ele não tem um deputado federal e não comunga com o atual deputado estadual. Então ele teve que buscar um outro jeito, né? Mas não é correto isso. O correto é a gente ter os deputados da nossa cidade. Por isso, a nossa cidade precisa de criar juízo para que haja essa mudança política na cidade. Vamos falar então dos contatos da pousada, né? Que alguém às vezes vai querer, depois da nossa entrevista aqui, ver nossas imagens e vai querer conhecer, né? Gente, Fazenda Água Santa, @Fazenda Água Santa 2021 no Instagram. O site é www.fazendaguasantamg.com.br. Lá vocês vão me dar o prazer da visita, no primeiro lugar na rede social e no site, e depois espero que possa receber. Eu recebo, aliás, a cidade que mais nos envia hóspedes é Sete Lagoas. Segundo lugar, Morada, Três Marias, né? Belo Horizonte, mais é Sete Lagoas. E é um prazer estar lá recebendo os amigos. É o que eu falei. Aqueles que a gente não conhece saem de lá como amigos, até hoje tem sido assim, e é um prazer muito grande. E quem não puder ir, eu tenho certeza que vai se encantar em ver as fotos, em ver os filmes lá no site. Me dá o prazer de compartilhar com vocês um pouco do pedacinho que eu vivo hoje, porque eu estou muito feliz lá, e é muito bom a gente poder compartilhar a felicidade, e é isso que eu tenho hoje para compartilhar com vocês. Muito obrigado à Justiça de Sete Lagoas, aos advogados que foram muito competentes, Oswaldo Henriques, Matheus Pires. Não vou dizer que foi fácil, porque é difícil num caso desse, onde a palavra da suposta vítima tem muito grande peso, e na maior parte são vítimas mesmo, mas eles trabalharam muito bem, sabendo mostrar as provas, sabendo mostrar as incoerências dos depoimentos e as coerências das testemunhas e dos meus depoimentos. Enfim, eles conseguiram fazer algo difícil. Numa denúncia de acusação de agressão contra a mulher, e vou repetir, a grande maioria tem que ferrar o cara mesmo, tem que ir para a cadeia,
Se encostou, tem que ir. Mas existem casos de farsas. O meu é um deles, e esses advogados, e a justiça foi feita, e muito obrigado. E vou compartilhar a felicidade. Vê nossas fotos lá, faz um comentário, é muito bom estar feliz e poder mostrar que estou feliz e que a vida é aquilo que eu falei aqui. Às vezes você valorizando 20%, aliás, a proporção nem é essa. Se a gente for pesar na vida, muita gente às vezes fica lá sofrendo por causa dos 20% que não tem ou não conquistou, ou não vive, e esquece dos 80% que está muito bom. E eu acho que eu tenho mais do que 80% e é muito bom poder passar isso para vocês. Obrigado, Santiago, mais uma vez. Sua independência, que é rara em Sete Lagoas. Não quero citar órgãos aqui para ser injusto com um ou com o outro, mas você é a sua característica. Sei que você já passou por dificuldade por causa disso, mas continue assim, porque a cidade precisa de gente independente como é você e a TV Sete Lagoas. Muito obrigado, então. Obrigado a você que esteve conosco. E não deixe também, né, de viralizar essa entrevista, né? Fica no YouTube também, nosso canal YouTube/TV Sete Lagoas, para que outras pessoas também possam se informar sobre esse assunto, que é o assunto aí que agora eu acredito que possa se colocar uma pedra em cima por toda a sociedade de Sete Lagoas, nesse caso aí que aconteceu com o nosso ex-candidato, né, a prefeito de Sete Lagoas, Emílio de Vasconcelos Costa. Um abraço, até o próximo Santiago Entrevista.